A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Felipe, né? Estou aqui porque eu quero falar um pouquinho com vocês, abordar um tema interessante, importante, pertinente, né? Uma observação também. É muito importante a gente sempre estar atento àquilo que nós ouvimos, àquilo que nós aprendemos acerca da Bíblia. E né, eu como sou muito, como eu brinco, né? Eu falo que eu sou muito cri-cri com esses assuntos de Bíblia, é meio complicado, mas eu queria falar um pouquinho com vocês e peço perdão, né, irmãos? Estou meio cabeludo, só Jesus, mas é o costume, ainda não me acostumei aqui, vou cortar cabelo ainda só no sábado, né? E assim é um pouco complicado. Né? No Brasil a gente chega na barbearia, já corta, aqui não, aqui você tem que marcar, é um pouco mais burocrático, se assim posso dizer. Mas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar um pouquinho com vocês, eu queria que vocês estivessem atentos ao que eu quero falar. Amém, meus queridos? E que Deus possa nos abençoar aí nesses próximos minutos. Amém? Pois bem, então eu quero falar um pouco sobre amor de Deus, salvação e condenação. Sabe por quê? Primeiro porque isso deve ser um assunto chave, né, e importantíssimo para um autêntico cristão. E segundo porque alguns dias atrás fiquei muito preocupado com uma postagem que vi de um sentido meio que brincadeira, mas porém, né, como dizia minha mãe, um ditado popular, né, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E a mensagem daquele vídeo falava um pouco sobre salvação e condenação. Porém, irmãos, a salvação e termo como salvação, condenação é algo muito complexo, amém, irmãos? E não pode ser observado assim de qualquer maneira, de forma alguma, né? Senão a gente corre um risco muito sério de sermos hereges e acabando falando sobre coisas que nós não compreendemos e não entendemos. Irmãos, primeiramente, a salvação é o maior presente que Deus entregou à humanidade, por meio do sacrifício do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e é um presente dado de graça, mas não é um presente que se recebe de qualquer maneira. Lembre-se bem disso, sabe por quê? Porque Jesus ele nos faz um convite, ele nos convida para irmos a Ele, da maneira que nós estamos. Porém, isso não quer dizer, irmãos, que devemos permanecer do jeito que fomos ao encontro de Jesus. Infelizmente, queridos, é, infelizmente, né, devido ao Evangelho e as filosofias que entraram no meio cristão e tem sido pregado muitas vezes nos altares, estamos aí presenciando uma geração que compreende cada vez menos o sentido do verdadeiro Evangelho. E isso é preocupante, irmãos, porque o Evangelho que Jesus e os seus apóstolos nos deixaram consiste em uma vida de renúncia. E para esta geração, renunciar quem somos, o que acreditamos, ou até mesmo o que vivemos, para viver Cristo nas suas vidas, tem sido impensável, né? E às vezes eu fico pensando, né, como seria recebida a resposta que Jesus deixou àquele príncipe dos judeus, que quando perguntou ao mestre, disse assim, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde prontamente e diz assim, ainda que te falte alguma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ah, Jesus! Meus queridos, é isso aí. O evangelho que Jesus pregava foi marcado por mensagens de fé e renúncia. E por isso, nos dias de hoje, há uma geração que enfrenta grande dificuldade de que você possa pregar esse evangelho genuíno. É uma geração que não aceita abandonar o seu antigo ser, não quer compreender que seguir a Jesus é abandonar muito mais do que um coração rebelde. E quando compreendemos o que Jesus disse àquele líder dos judeus, as escamas dos nossos olhos caem
E só assim podemos ter a noção da misericórdia de Deus e da sua salvação. Aí compreendemos com certeza que Deus não se alegra na morte ou mesmo na condenação de um ímpio, que o verdadeiro interesse de Deus para todos nós é que sejamos salvos, e isso está lá no livro de Ezequiel 33:11, irmãos. Então, irmãos, toda vez que eu falo de salvação, amor de Deus, eu me lembro de uma ilustração que eu uso muito, e ela explica também com grande perfeição o desejo de salvação de Deus para todos nós. E eu gosto de observar nessa ilustração que ela também fala da justiça de Deus, que virá não para aqueles que pecaram, porque de certa forma todos nós somos pecadores, então todos nós merecemos a condenação. Mas a justiça de Deus virá para aqueles que negaram a salvação em Cristo Jesus e não se arrependeram dos seus pecados. Bem, irmãos, então sendo assim, serão condenados pelo sangue derramado de Jesus. Não existe outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, né? O próprio apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. Ele é o Rei da Glória, o Senhor forte na guerra. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, assim, a condenação virá para nós, é, não pelos nossos pecados em si, mas por não aceitarmos o arrependimento, por não aceitarmos a salvação vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, preste bem atenção nisso, porque o Deus que nós servimos não é um Deus que tem intuito de nos condenar, como eu acabei de dizer no passado aí, né, anteriormente, melhor dizendo, que se encontra no livro de Ezequiel. Não é o interesse de Deus nos condenar, mas o interesse dele é de nos salvar. Amém?